Os inversores elétricos são dispositivos capazes de inverter o sinal de corrente contínua para corrente alternada. E ele tem duas funções. Além dessa função que é de inverter de corrente contínua para alternada, ele também tem a de modificar a frequência da corrente, aumentando e diminuindo. Isso é usado nos motores elétricos trifásico, bifásico ou monofásico para aumentar ou diminuir a frequência elétrica, como eu disse. Com isso, a gente pode aumentar ou diminuir a velocidade do motor. Bom, vou explicar um pouco agora sobre os inversores de frequência. Bom, o motor ele irá girar dependendo do seu intervalo de velocidade que já vem especificado na sua fabricação. Então, se ele for ligado diretamente a uma rede de 60 Hz, ele vai girar nessa velocidade. E a função do inversor é alterar essa frequência. Assim, dependendo dela, vai ser o giro do motor. Então, por exemplo, se a frequência for elevada, o giro também vai ser assim diretamente proporcional ao quanto ela for elevada pelo inversor. Então, como o nome já sugere, o inversor ele tem como função nada mais do que alterar a frequência. Cada motor ele já vem com uma especificação de o quanto ele pode suportar de frequência, ou seja, quanto é a frequência máxima e mínima dele. Isso ajuda para que não ocorra nenhum problema com o equipamento. Assim, se alterar demais a frequência, pode surgir problemas como desgaste, travamento, até queima no motor. E é bom usar os inversores para alterar a frequência, para atingir aquilo que o sistema pede, porque isso é muito bom para evitar gastos altos de luz e necessidades de rápida manutenção. Basicamente, os inversores de frequência eles são empregáveis na maioria dos equipamentos que possuem motores elétricos de indução trifásica. Só para citar alguns, nós temos ventiladores e exaustores, bombas centrífugas e desardoras, esteiras transportadoras, compressores, agitadores e misturadores, extrussoras, laminadores, rebobinadoras de papel, fornos de cimento, esmalteiras, granuladores e pasteurizadoras. Enfim, é muito vasta a área que esses equipamentos possuem para poder alterar um sistema. Vou falar sobre o funcionamento dos inversores. Aqui comigo tem um inversor de 12 volts para 110, de 500 watts. Então, o funcionamento dele é o seguinte. Aqui entra os 12 volts de corrente contínua. Nele tem um sistema chamado de comutador, que são uma série de transistores que ligam e desligam 60 vezes por segundo. Isso gera a onda senoidal de 60 Hz por segundo, 60 Hz, que é a nossa frequência de onda, usada aqui no Brasil. E sai junto com o 110 aqui. Também tem outro sistema, que é o sistema de amplificador de frequência, que você consegue diminuir ou aumentar a frequência do inversor com esse sistema. É um sistema que você consegue controlar o desligamento e ligamento dos tiristores aqui. Ou seja, se você colocar para 120, ele vai desligar 120 vezes, que vai gerar a onda de 120 Hz. Também vou falar um pouco sobre o funcionamento dos microinversores de energia solar. Bom, esses inversores eles ficam nos painéis solares, né, usados na energia solar fotovoltaica, e a função dele é transformar a corrente que é gerada nessas placas de corrente contínua para a corrente alternada. Bom, mas por que usar esses microinversores e não os tradicionais? Bom, na parte da energia solar, os inversores tradicionais eles passaram a se tornar obsoletos, pois com o tanto avanço da tecnologia já não se usam mais eles porque eles oferecem já riscos para as pessoas. Porque para usar eles, as placas solares elas precisam ser ligadas em série e elas utilizam uma tensão muito alta nesses inversores. Isso traz riscos para as pessoas que usarem, comprarem, até mesmo nas fabricações, por causa da tensão tão elevada. Por isso, eles usam esses microinversores, que já são uma tecnologia mais avançada e oferecem uma melhor qualidade, né, para a energia solar. Assim, o diferencial mesmo entre os dois, entre os microinversores e os tradicionais, é que, como já falei, os tradicionais eles trabalham em série e os microinversores eles não trabalham em série. Dessa maneira, cada placa ela pode trabalhar com a sua potência máxima.
E também fica melhor para manutenção, porque quando ocorre qualquer tipo de problema, fica muito mais simples de alterar, fica muito mais fácil e prático de arrumar essa placa dessa maneira, porque ela vai estar mais específica, não vai estar em uma forma mais generalizada como é nos inversores tradicionais. Um importante tipo de inversor usado também na energia solar é o inversor string. Bom, me perdoe se a pronúncia não for tão boa, é porque inglês realmente não é o meu forte, mas o que significa, afinal, o nome desse inversor significa linha ou corda, o que sugere bastante seu funcionamento, porque ele é ligado numa linha fotovoltaica no circuito. E dependendo do tipo dele, ele pode receber uma ou até mais desses tipos de linha. Outro importante inversor usado muito para instalações de energia solar é o inversor solar central, que nada mais é que um inversor string, só que ele já é fabricado para ser utilizado numa escala muito maior, ou seja, numa construção, num equipamento que já é para uma construção bem maior, como por exemplo um edifício ou um sistema de instalação fotovoltaica industrial, também para uma indústria, enfim, várias aplicações que se devem a algo com um porte muito maior. Assim, é necessário alteração nesse inversor para que ele consiga aguentar. Boa noite, eu vou falar agora um pouco sobre as vantagens de usar esses inversores. Bom, agora falando das vantagens de usar esses inversores de frequência, as vantagens deles são bem amplas, para falar bem a verdade. Mas assim, o principal foco dele é que ele reduz bastante o gasto de energia. Bom, falando agora sobre as principais características das vantagens deles, bom, como eu já falei, ele promove uma grande economia de energia, instalação e operação são relativamente simples, fácil parametrização e programação, design moderno e robusto, protege o motor de forma eficaz, softwares de programação gratuitos, funções especiais, excelente custo-benefício, tensão de alimentação vai de 200 volts até 480 volts, economia de espaço e instalação, alta compatibilidade com outros equipamentos do circuito e softwares gratuitos para qualquer tipo de programação. E além dessas, nós também temos a substituição de variados mecânicos e eletromagnéticos, a automatização, segurança e flexibilidade em processos industriais, uma instalação relativamente simples, a diminuição de choques mecânicos na partida do motor e bastante precisão nos processos, como eu já falei anteriormente. E além dessas vantagens, o inversor de frequência possui um ótimo custo-benefício, pois ele possui mais durabilidade nas suas engrenagens, polias e em outros componentes mecânicos que o constituem. Boa noite, agora falando sobre a rampa de aceleração dos inversores. Ela basicamente é quando você aciona o ponto de inércia até o ponto máximo que ela consegue atingir. Se você for usar esse inversor de frequência, você pode configurar ele para ele atingir uma frequência de 0 até o máximo, que aqui no Brasil é 60. E se você for fazer inversamente, no caso vai ser rampa de desaceleração, em que ela vai seu ponto máximo de 60 até o 0. Você pode configurar isso no tempo que você quiser.